Preciosos ouvintes, nós agradecemos ao Senhor porque podemos estar aqui dentro de seu lar para apresentar mais uma mensagem de fé a seu favor. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Estamos certos que somos o templo de Deus. São Paulo nos adverte nesta escritura: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus amados ouvintes, vamos aprender mais um pouco com a Escritura Sagrada. Se nós somos o templo de Deus, neste templo não pode estar o pecado, não pode estar a cobiça, não pode estar o adultério, porque somos o templo do Espírito Santo. O profeta de Deus, nesta era, na mensagem Por que clamas, fala, no parágrafo 157, ele tem nos orientado que Deus vai à igreja todos os dias. Ele vive na igreja. E quem é a igreja? A igreja é a senhora, é o senhor, é o moço, é a moça. Você é o tabernáculo onde Deus mora. Ele vive em você. Você mesmo é a igreja do Deus vivo. E se Deus vivente vive em sua essência vivente dentro de você, então sua ação, a minha ação, a nossa ação é de Deus. Todos os nossos feitos, nisto mostramos Deus. E se não é, então Deus não está ali. É um engano, porque nossa vida tem que expor Deus. O nosso testemunho temos que mostrar Deus. Temos que estar separado dos vícios. Temos que estar separado do adultério. Temos que estar separados do pecado. Completamente separados. Para provar que a ação a qual estamos apresentando é uma ação de Deus. Porque Deus vive em sua essência vivente, em seu poder vivente dentro de nós. Então Deus não pode estar em um corpo onde está o pecado. Se a nossa ação não é a ação de Deus, então Deus não está ali. Ele não faria você atuar de uma maneira errada, na prostituição, na bebida, no adultério, quando ele diz na palavra que é sua cópia fotográfica. Ele diz: não faças isto. Você é meu templo. Eu sou o templo de Deus. A senhora é templo de Deus. O senhor é templo de Deus. A senhora não é templo de cosméticos. A senhora não é um tabernáculo de pecado. A senhora é um templo de Deus. A senhora é a igreja do Deus vivo. O Senhor é a igreja do Deus vivo. É o seu corpo onde Deus está habitando. E se Deus diz na sua palavra: não faças isso, e você vai e o faz, veja, isso está incorreto, meu irmão. Está incorreto, minha irmã. Quando você nega a própria palavra, pois ela diz não, você tem que dizer não também. Então nós temos que viver uma vida que combine com Deus, que enquadre com a vida de Deus. Quando você o nega, isso indica que a vida de Deus, que é o Espírito Santo, ainda não está em você. Por isso você vai ao pecado, você vai ao erro,
falta-lhe a vida de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Qual Espírito habita no Senhor? Qual Espírito habita na Senhora? Se é o Espírito de Deus, meu irmão, dê graças ao Senhor nesta hora, porque o Espírito de Deus lhe separa do pecado. O próprio Jesus Cristo ensina em sua palavra que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. E este homem deve viver a palavra de Deus. Isso está em São Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E você, sendo um filho de Deus, fará isto? Olhará e cobiçará quando ela está vestida de uma forma vulgar mesmo, se apresentando de uma forma ilícita, vulgar e indecente. Mas o Senhor é um filho de Deus. Você, moço, é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós estamos prontos a deixar todas estas coisas, a não olhar nestas coisas indecentes e desejar tais corpos, sabendo que isto pode nos separar de Deus. O sábio Salomão, ele descreve também em Provérbios, avisando no capítulo 23, versículo 27, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Nunca um filho de Deus vá à prostituição, nunca um filho de Deus vai encontrar no pecado, no erro, de maneira alguma. Ele foge desta classe de mulher. Temos que orar para que elas alcancem a salvação, mas eles não entram em contato com elas, eles não estão conversando com elas. Eles estão orando lá na igreja, eles estão orando em casa, pedindo a salvação do bêbado, pedindo a salvação do ladrão, pedindo a salvação do maconheiro, pedindo a salvação do traficante, pedindo a salvação da prostituta, mas nunca eles estão misturados com este erro. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e não misturamos com estas coisas, não palestramos com estas coisas de pecado, o qual causará uma má reputação a nós, um mau nome a nós. E nós, como filhos de Deus, jamais tomaríamos esta posição de ir tratar com uma prostituta, de ir tratar com uma mulher nestas condições. Não, você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, nós estamos separados do pecado, separados do erro. Em Provérbios capítulo 7, versículo 27, o sábio Salomão avisa: caminhos de sepultura é a sua casa, quer dizer, a casa da prostituta, os quais descem às câmaras da morte. Que vais fazer lá? Que vais conversar lá? O que tens que falar lá? O caminho da prostituta é morte, a sua casa é as câmaras da morte, é o caminho para o inferno. Que vais fazer lá? Liberta-te destas coisas, creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor, viva a palavra de Deus da forma correta, mostrando que você, meu irmão, minha irmã, é um templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, como diz São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh, como eu estou certo de que o Espírito de Deus habita em mim. Você também deve estar certo que o Espírito de Deus habita em você. E isso te separa do erro, te separa do pecado. Não vá ter comunicação com o erro, com o pecado, porque ali você terá também uma má reputação. Não entres neste caminho. Liberta-te enquanto é tempo. Ó povo de Deus, alcance uma libertação total. Somos templos do Espírito Santo, somos templos de Deus. Eu dou graças a Deus que durante toda a minha vida, que até hoje tenho vivido, Deus me tem guardado
de toda forma e de toda classe de prostituição, de adultério. Deus me tem guardado destas coisas, e nunca mesmo tive a audácia de comunicar com uma prostituta, ainda que nunca tive nem privilégio de pregar a ela individualmente, não tendo coragem de fazer isto individual. Mas nós, como filhos de Deus, somos guardados pelo Espírito Santo. O Senhor é guardado pelo Espírito Santo, porque o Senhor é um templo de Deus, é um templo da palavra. E como que nós poderíamos unir a uma meretriz e pensar que somos filhos de Deus? Não, não. Damos graças a Deus pela libertação. Deus nos tem libertado destas coisas terríveis. Deus nos tem tirado do lodaçal de pecado e somos seus servos. Eu lembro muito bem que desde os meus 16 anos eu sirvo ao meu Jesus. Faz somente 14 anos que eu estou servindo, mas nunca entrei nesse caminho da prostituição, do erro, do mal, porque Deus me tem livrado desde antes de ser um crente. Deus me tem livrado desta coisa, e você, filho e filha de Deus, liberta-se disto enquanto é tempo. Aceita a palavra do Senhor, tenha Deus em sua vida. Talvez você dirá, não faz nada mal eu falar com uma prostituta, não faz nada mal. O profeta de Deus nesta era, ele explica, queira fazer alguma coisa ou nada, se você entrou em contato, você deve aquele pecado. Você deve aquele pecado. Há algo mal naquilo. Não vá fazer tal coisa. Por isso cremos na mensagem deste profeta, que tem nos libertado de todos os males. É porque Jesus está nesta mensagem. É Cristo operando nesta mensagem, mostrando que somos o templo glorioso do Espírito Santo de Deus. São Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Oh, que coisa maravilhosa! O meu corpo é um membro de Cristo. Minha irmã, o seu corpo é um membro de Cristo. Meu irmão, o seu corpo é um membro de Cristo. E São Paulo continua dizendo, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não, não, por certo, nada disto, nada do erro. Eu sou um membro do corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Como poderá unir com uma meretriz? Como poderá estar unido em prostituição, em adultério e pensando que é do corpo de Cristo? Como homem, você que me ouve nesta hora, como pode, nesta era em que vivemos, sair pelas ruas sem ter o Espírito Santo? Quando você encontrará com toda a cena vulgar e indecente de mulheres mal vestidas nestas ruas, e você tem que provar que é membro do corpo de Cristo. Você não é membro da Batista, da Metodista, da Assembleia, da Católica. Você tem que provar que é um membro do corpo de Cristo, que está separado do adultério, separado da cobiça. Os seus olhos não podem continuamente pousar sobre um corpo nu que está pela rua expondo em adultério. Você, meu irmão, é um filho de Deus. Somos filhos do Senhor, guardados pela sua palavra. Oh, como nós damos graças ao Senhor por isto. E São Paulo diz, sendo nós membros do corpo de Cristo, como nós poderíamos unir com a meretriz, com a prostituta? Não, continuamos na palavra e Deus nos dará mais e mais. 7 horas da noite e amanhã, às 6 horas da tarde, quando estaremos na tarde de ceia, os irmãos das fazendas, cidades vizinhas, deverão estar conosco para a ceia do Senhor. Amanhã, às 6 horas da tarde. Nós vamos começar mais cedo, às 6 horas da tarde, amanhã, a reunião de Santa Ceia, aqui no Santuário, Rua Gonçalves Dias, 1955, bem no centro da estação. Então, meus ouvintes, Deus vos abençoe. Deus continue operando em vossas vidas e vos livrando de todo mal. Fuja da prostituição,
fuja dos vícios, abrace a Jesus e viva feliz para sempre. Nós voltaremos aqui, se o Senhor permitir, segunda-feira, neste mesmo horário. Deus vos abençoe e uma boa noite.